Bem-vindos ao É Política Brasil. Estou aqui com o deputado federal Stephanie Júnior. Deputado, seja bem-vindo ao É Política Brasil. Nós estamos aqui hoje para lhe dar a oportunidade de prestar conta para os paranaenses sobre o seu trabalho em Brasília. Conta um pouquinho dos projetos aprovados, um pouquinho do seu dia a dia e dessa sua convivência com a esquerda brasileira aí, que eu e nós do É Política Brasil somos contra essa esquerda que não permite que o nosso Brasil caminhe. Então, seja bem-vindo, dê um abraço ao pessoal do É Política Brasil. Muito obrigado, Miguel. Prazer estar aqui com você. Um abraço a todos os meus amigos que estão nos assistindo. E falar um pouquinho sobre o Brasil. Eu diria que o Brasil está no caminho certo. Esse ano foi um ano difícil, de muita briga no Congresso. Eu diria que a esquerda está com posicionamentos radicais, sempre votando sistematicamente contra o governo, qualquer proposta sendo boa, sendo o que ela divirja, mas o saldo é bem positivo. Nós estamos com uma inflação, esse ano vai fechar em 3%, com a menor taxa de juros da história, deve fechar em 4,5% a taxa Selic, com um saldo em carteiras assinadas de mais de 1 milhão de pessoas que conseguiram empregos sobre o que tinham no passado e que vamos terminar esse ano. Nós temos a Bolsa de Valores com o maior índice da história, isso significa também que aporte capital de risco na economia e que isso gera emprego e gera renda. Nós estamos com a reforma administrativa para ser votada, a reforma tributária para ser votada, votamos a reforma da Previdência, votamos a Lei da Liberdade Econômica, ou seja, muita coisa boa no Congresso esse ano. Eu diria que foi um ano de muita luta, mas muito positivo. E sob o ponto de vista moral, eu diria que apesar que a gente teve um revés no Supremo com a decisão da qual eu não concordo, mas tem que se respeitar, que acabou com a prisão em segunda instância, nós estamos com uma proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados, que já foi votada na CCJ, da qual eu faço parte, e que agora vai para uma comissão especial e que deve terminar o seu trabalho lá por fevereiro. Essa comissão recebe sugestões e vota a nova proposta específica que vai acontecer, e vai para o plenário, acho que até março ou abril. Depois tem que passar também no Senado. Mas será votado ano que vem? Será votado ano que vem, provavelmente no primeiro semestre. Mas é uma guerra, porque, como eu falei, a esquerda vota sistematicamente contra, mas também obstrui. O regimento da Câmara é muito ruim. Ele permite que poucos deputados fiquem fazendo requerimentos para atrasar a votação, para discutir, leva horas até derrubar os requerimentos, e com isso as votações acabam levando dias para acontecer de temas importantes. Mas foi um ano muito positivo. Eu diria que nós estamos no caminho certo, apesar do governo Bolsonaro ter essa dificuldade de lidar com a esquerda, ele aprovou coisas muito importantes, e na parte econômica, pode ter certeza, a previsão do crescimento do Brasil ano que vem é de mais de 3%. Isso representa milhões de emprego e renda maior para todo mundo. Eu acho que a gente está tendo uma recuperação gradativa, e a gente vê que em várias questões, a questão econômica, que a gente vinha patinando há muito tempo atrás, num ano a gente já caminhou muito. Não, e até para arrumar a casa, porque você sair de uma situação de economia destruída, cheio de entraves, tirar esses entraves e começar a crescer, é fantástico o que foi feito esse ano. Pode ter certeza que o Brasil está no caminho certo. E eu acabei tendo uma boa surpresa em Brasília, porque eu acabei conseguindo tramitar muito facilmente com os outros parlamentares. Hoje eu faço parte da Comissão de Educação, da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Constitucionalidade e Justiça, Constituição e Justiça, e da Comissão que regulamenta as moedas virtuais. E tenho hoje presença como projeto de leis e como relator de matérias muito importantes. Vou dar um exemplo: eu sou relator da medida provisória 893, que é a medida provisória do COAF. O COAF é a Unidade de Inteligência Financeira, que trata de combate ao tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, tráfico de armas, financiamento do terrorismo internacional e crimes do colarinho branco. É um órgão muito importante
eu tive a honra de relatar essa medida provisória, que foi aprovada por unanimidade no relatório, que é uma comissão mista entre senadores e deputados federais, e que mostrou que eu não só consegui articular essa conversa com o PT, o Kim Kataguiri do Democratas, o Arlindo Chinaglia do PT, o José Serra, que era o presidente da comissão do PSDB, os senadores todos, mostrando tecnicamente o meu relatório, as medidas que eu estava propondo a mudança, que era que tivesse um conselho só de funcionários públicos de carreira, membros da ABIN, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da AGU, da Polícia Federal, da Receita Federal e outros órgãos, dando mais poderes ao Conselho, não só para julgar os processos, mas também para planejar o seu futuro. Ele estava saindo do Ministério da Economia, indo para o Banco Central, e está tendo muito mais independência e autonomia. Isso gera também muita segurança na sua atividade e também faz com que o Brasil respeite acordos internacionais que faz parte, porque nós fazemos parte do chamado GAFI, que controla todas as unidades de inteligência financeira ao redor do mundo para combater essas coisas, tráfico de droga, tráfico de armas, financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e outros crimes. Ou seja, é uma matéria muito importante que eu tive a felicidade de fazer parte como relator. Muito legal. Até você falando em segurança, no tocante segurança, também tivemos uma queda muito grande nos níveis de homicídios, de tráfico, toda essa gama de acontecimentos na área de segurança diminuiu bastante. Assim, eu diria que a postura do governo Bolsonaro, no sentido de ser contra o crime, de não fazer negociação com o crime, nem cessões ao crime, a competência do ministro Sérgio Moro fizeram com que o Brasil tivesse 25% aproximadamente da diminuição dos homicídios no país, 30% dos roubos no país, entre outros índices que, de modo geral, o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da postura que o governo tem com relação aos criminosos, fez com que a qualidade do brasileiro melhorasse. Sim. Mas é claro que pode dizer que o ano que vem vai diminuir mais ainda os índices de criminalidade no país. E isso reflete a postura do governo, a atitude de enfrentamento, de não concessão, de realmente fazer com que as facções criminosas não tenham mais o comando dos presídios, que não tenham mais a comunicação entre seu líder e seus membros, ou seja, mudou muito a postura do país. A esquerda era muito conivente e é conivente com os criminosos. Ela acha que a pessoa que rouba e mata é um coitado. Não é um coitado. É uma pessoa que não teve oportunidade. Não tem nada a ver com isso. E não tem nada a ver com isso. A pessoa pode ser pobre e digna, pode ser pobre e ter uma postura frente à vida completamente diferente. Isso é coisa de bandido. Se ele tivesse recebido dinheiro, faria o crime do mesmo jeito. Com certeza. Ele é um bandido. Júnior, você falando do ministro Sérgio Moro, como que está o trâmite do pacote anticrime do Sérgio Moro, do ministro? Bom, nós aprovamos esta semana passada na Câmara o pacote anticrime. Ele foi muito bom. Houveram algumas modificações, mas que tinham que ser feitas. Por exemplo, saiu a prisão em segunda instância, mas é que depois da decisão do Supremo de que tem que alterar a Constituição, como era um projeto de lei ordinário, não adiantava aprovar porque tem que alterar a Constituição. Então, no pacote anticrime, a gente teve que tirar fora, mas pela questão legal da decisão do Supremo. A exclusão de ilicitude, que também foi tirada do pacote, que foi uma das coisas que eu defendia, tem outro projeto de lei tramitando com esse assunto, que vai ser tratado separado. Então, ele foi muito bom, sob o ponto de vista que ele foi aprovado. O pacote anticrime, acho que essas duas principais medidas aqui não foram inclusas, mas de qualquer maneira isso não prejudicou o combate à corrupção, que é o que nós queremos. Eu diria que foi uma situação interessante, porque acabou no final o Congresso aprovando algo muito forte, muito duro, com o crime do clarim branco, com essas questões de prejudicar a saúde, educação, que a pessoa não rouba com arma, mas rouba de uma maneira que prejudica muito mais as pessoas. Tá certo. E qual que é, Júnior, a pauta para o ano que vem? A pauta para o ano que vem deve ser também pesada, né?
Tem muita coisa. Nós temos a reforma tributária, que mexe com a vida de todos os brasileiros. A proposta prevê a extinção do ICMS, do IPI, do ISS, do PIS, do CONFINS, criando o IVA, Imposto de Valor Agregado. É claro que ainda há uma discussão muito grande na Câmara de como fazer isso, quais são os percentuais que vão ser cobrados depois desse imposto, como é que vai ser a distribuição dele. Nessa reforma a gente também pretende aumentar a participação dos municípios no bolo de impostos. Hoje os estados e municípios ficam com menos de 50% da arrecadação do país de tributos, e com essa reforma a ideia é chegar a 60% dos estados e municípios. E Brasília, que tem mais de 50%, baixar para 40%. É uma inversão, e está corretíssima essa inversão. Hoje, favorecer os municípios. Favorecer os municípios e os estados, em detrimento da União, porque não faz sentido a gente repassar para depois mandar de volta. É muito mais fácil que fique direto no município, que é onde a pessoa vive, onde realmente tem mais controle sobre o que acontece. Nós temos a reforma da administração para ser votada ano que vem, que também é um tema importantíssimo. Trata de coisas polêmicas, estabilidade de funcionário, tem 1000 coisas interessantes. Que também é necessária ser... Tem que ser tratada. Tem muita coisa importante para o país voltar a crescer, a ser um país realmente capitalista, mas que trate bem as pessoas, que gere renda e gere riqueza às pessoas. Isso tudo está na pauta para o ano que vem. São coisas muito importantes, coisas muito difíceis, mas que hoje o Congresso tem sinalizado que vai votar, porque vai enfrentar esses temas. Outra questão importante que tem procurado muito a página do Política Brasil é sobre a reforma política. Você acha que já nesse próximo ano poderá ser tratada essa reforma política? Ela deve ser encaminhada no ano que vem, a reforma política, que é um tema que o país tem que enfrentar. Nós temos hoje partidos demais, não faz sentido nós temos mais de 20 partidos no Congresso, fica inviável a quantidade de líderes, a quantidade de obstruções, a quantidade de dificuldade para tratar de qualquer coisa. A regra das eleições eu acho que tem que ser mais perene, não pode mudar a cada 2 anos. Eu acho que nós temos que fazer algo mais, se vai ser voto em lista, se vai ser voto aberto, se vai ser o distrital misto. Eu defendo o distrital misto ou o distritão, não são os dois mais justos. Deixa eu só te interromper, Júnior, porque é o seguinte, essas informações têm que chegar muito antes para a população saber. Você acha que pode ocorrer, digamos, um plebiscito sobre isso, não? Sobre esse tema? Não. Não? Eu diria que não tem. Hoje o Congresso vai deliberar e depois vai ser comunicado à sociedade, a sociedade vai acompanhar, todo mundo participa desse processo, mas vai ser plebiscito não. Mas você acha que vai ser amplamente discutido? Sim, ele é amplamente discutido. Eu diria que qualquer coisa que passe pelo Congresso acaba a sociedade inteira participando. E a reforma política é algo importante. Hoje, muitas vezes a gente tem pessoas lá eleitas sem representatividade, sem peso nenhum. A forma de escolha, às vezes, uma pessoa muito bem votada fica de fora, entra alguém com muito pouco voto. Não faz sentido. Isso acontece nas câmaras de vereadores, dentro das assembleias dos estados, e creio que no Senado também e na Câmara Federal também. Como que você vê essa questão de uma PEC, Júnior? Eu não me lembro o nome, não me lembro o número da PEC, mas que trata da redução de número de senadores e número de deputados estaduais. Deputados federais? Deputados federais. Eu sou a favor. Na realidade, o que eu defendo mesmo é a fusão entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, só existir o Congresso Nacional. Hoje, nós temos 2 casas legislativas, dificulta muito as aprovações de leis, e como existe um número mínimo por Estado, isso distorce a representatividade que existe em cada Estado. Paraná, com 11 milhões de habitantes, tem 30 deputados. Roraima, com 500 mil, tem 8 deputados. Não faz sentido, é desproporcional. E 3 senadores. E 3 senadores. Pois então, é preferível ter um único Congresso Nacional, eu diria que é menos oneroso, muito mais simples o país, mas isso é algo muito complexo. Eu diria que essa minha proposta tem menos chance de prosperar. Provavelmente só a diminuição do número de senadores e deputados, de 3 senadores para 2, e proporcionalmente diminuir em torno de 30% do número de deputados por estado. Essa proposta vai acabar sendo votada. Eu diria que com
menos deputados você consegue representar a população toda. Eu acho que é o suficiente, sim. Não só a questão econômica, mas é uma questão realmente dessa convivência mesmo e dessa articulação. Porque, como você falou, um projeto sai da Câmara, vai para o Senado, sai do Senado, volta para a Câmara, isso aí demanda tempo também, né? Sim, você leva uma proposta de emenda à Constituição, que esse é o caso, se ela for rápida, 6 meses, normalmente às vezes é até 1 ano. Então, para você aprovar uma lei como constitucional é muito mais difícil. Uhum. Mas eu queria aproveitar, Miguel, e desejar a você, a sua família, a todos que estão nos assistindo, um ano de 2020 com muitas alegrias, com muito sucesso, com muito amor, que esse Natal você esteja junto dos seus, lembrando que na nossa vida a gente tem sempre que se dedicar ao próximo, não pode só pensar em si mesmo, não pode ser egoísta, e que é um ano de reflexão 2020, um ano de mudança, e que ele vem acompanhado de tudo que é bom para vocês, viu? E pode ter certeza que em Brasília nós estamos dando ao máximo para que o país prospere e possa gerar renda e riqueza para todos nós. E eu acredito no governo Bolsonaro, que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado a vocês que nos assistiram em casa. Muito obrigado, Miguel, por me convidar para participar, é sempre um prazer. E também você, sucesso ano que vem, né? Júnior, sabe que você pode contar com É Política Brasil, com o Miguel Carvalho. É um prazer sempre poder conversar com você. E sucesso para o Brasil. Eu acho que a gente passou aí 16 anos num atraso, numa mentira, numa grande mentira. É verdade. Então eu acho que o Brasil e o brasileiro merecem prosperar. Então, conte com a Política Brasil. Grande abraço. Miguel. E o ano que vem a gente tá junto de novo, hein? Com certeza, conte comigo. Um abraço da Política Brasil.